Bom dia, meus irmãos, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Olha só, hoje eu vim falar com vocês sobre um tema específico que é a oração. Teve uma irmã que me pediu para falar sobre isso. Eu não costumo fazer isso não, sempre eu falo alguma coisa que vem assim por mensagem de Cristo, assim para mim que eu entendi na meditação e eu gosto de compartilhar aquilo que o Espírito falar comigo para vocês, de repente serve para alguém. E eu estava meditando sobre isso também, até para tentar dar uma resposta para ela. E Deus foi dando algumas coisas para mim. E existe na nossa igreja uma matéria que é o seminário da Nova Igreja Batista, CENIB, que na nossa filial estava falando sobre oração. E aí ele revelou mais algumas coisas ali, na verdade confirmou, já tinha revelado, mas assim fechou o pensamento. E aí eu resolvi gravar esse vídeo agora. Oração, esse tema aí é uma coisa assim simples de fazer, mas é um pouco complexa para as pessoas entender, porque muitas vezes há confusão nisso. E eu queria dizer primeiramente qual é o verdadeiro poder da oração. Olha só, vocês podem ficar decepcionados, mas a verdade é que o verdadeiro poder da oração é a santificação. É a nossa consciência da presença de Deus. Através da oração, a gente pode estar se sentindo mais conectado com Deus. Porque olha só, como é que você vai dar crédito a uma pessoa que você não conversa? Entendeu? A oração é uma conversa com Deus. Primeiro ponto é esse. Por que eu falo isso? Jesus chegou a falar assim, já lá no Getsemane, perto da hora de ser entregue, ele falou para os seus apóstolos assim: fique aqui orando comigo. Aí ele foi, se distanciou um pouquinho para orar, e aí depois voltou e encontrou eles dormindo, os apóstolos, alguns deles. E o que ele falou? Jesus falou para eles. Falou assim: orem para que não caeis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha esse início. Orem para não cair em tentação. Então, na verdade, a oração, primeiramente, antes de tudo, é por nós, para nossa própria santificação, para nossa consciência de Cristo. Se você ora a Deus, você se percebe consciente da presença de Deus. Então a oração faz você ficar mais perto de Deus, porque você se torna consciente da presença dele. Na verdade, ele está em todos os lugares, olha para todas as suas criaturas, não importa se é convertido ou não, ele sabe de todas as coisas, a gente sabe disso, mas se a gente não ora, a gente não tem essa consciência assim no dia a dia. E a gente acha que pode fazer as coisas e ninguém está vendo. Então a oração constante permite isso, um processo de santificação. O verdadeiro poder da oração é a nossa transformação quanto cristão, quanto pessoa, quanto preocupação em viver em santidade para Cristo. Orem para que não pequem, foi o que Jesus falou. Esse é o verdadeiro poder da oração. Por que eu digo que a santificação é, digamos assim, o verdadeiro poder da oração? Porque se a gente não tiver santo, a gente pode até pedir esperando de Deus alguma coisa, mas ele não vai dar. Porque a palavra de Deus diz que se a gente pedir, mas a gente tiver com iniquidade, a gente não vai receber. O apóstolo Paulo disse em uma das cartas dele, próprio para o marido, mas eu acho que isso se estende a todas as outras pessoas. Se eu, quanto marido, estou em falta com a minha esposa, as minhas orações não passam do teto. Então assim, Deus desagrada daquele que é hipócrita, daquele que pede bênção, mas vive na iniquidade, vive no pecado, se resvalando no pecado. Então assim, essa pessoa não vai conseguir de Deus aquilo que ela quer. O apóstolo João disse que se a gente pedir, mas aquilo que Deus quer na nossa vida, ele dá. Aí o Tiago vem dizer que se a gente pede, mas não recebe, porque pede pelos motivos errados, para gastar nas nossas próprias vontades, nos nossos próprios desejos. Então,
Não é tudo que se pede, mas aquilo que está de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida. Então, quando o pedido é egoísta, a gente não recebe. Se a gente está pedindo para mérito próprio, a gente não recebe. Se a gente está pedindo para engrandecer a nós mesmos, a gente não recebe. E se receber, pode ser que não venha de Deus. Ou pode ser que Ele permita para a gente se quebrar lá na frente e reconhecer que sem Ele a gente não pode nada, e aí volte para o processo de santificação. Então, assim, o início de tudo é você estar bem com Deus, você ser íntimo dele, você ter um relacionamento com ele, você estar o buscando de oração tão somente por ele, para dar honra a ele, glória a ele, conhecer a ele, aumentar seu entendimento a ele. Ele disse lá em Salmos que aquele que pede sabedoria, Deus dá livremente o entendimento das coisas. Se você buscar a palavra como quem busca um tesouro, você vai encontrar a verdadeira sabedoria. Aí ele vai te dar força para superar suas dificuldades. Vai lhe dar um bom entendimento, uma boa inteligência para superar, digamos assim, as barreiras. Eu lembro de Daniel. Daniel era o cara de oração. 3 vezes por dia ele orava assim, de horário, de relógio. Ele ia para a janela dele e orava a Deus. E quem foi Daniel? Foi o sábio mais sábio do reino de Nabucodonosor, que foi o homem que tinha o poder sobre toda a terra. Todos os magos dele respondiam a Daniel. Agora, de onde vinha essa sabedoria de Daniel? De Deus. Por quê? Porque ele estava constantemente em processo de santificação. Então, o verdadeiro poder da oração é a santificação de nós mesmos, a nossa consciência, da nossa comunicação com Deus, da nossa consciência, da importância que Deus tem na nossa vida, pelo menos deve ter. Aí eu me lembro também na nossa igreja, tem uma matéria que é logo quando a pessoa entra na igreja, a gente faz, é um com Deus. Em uma das disciplinas, é você ter um despertador no celular, de ficar colocando assim de hora em hora, de 2 em 2 horas, assim, o despertador assim, perguntar para Deus se ele está se agradando do meu proceder durante o dia, se ele se agradou da minha atitude, se ter a consciência de que Deus está conosco. Então isso é, digamos assim, um despertar para essa consciência. A oração faz isso. Se você ora com constância, se você ora várias vezes durante o dia, várias vezes você está ligando para Deus para dizer assim: ei, eu estou lembrado que o Senhor está aqui comigo. Como é que eu estou vivendo? O Senhor me ajuda nessa batalha. Eu sei o que o Senhor me pede. E aí, me ajuda. Entendeu? E Ele se agrada disso. Qual é o pai que não se agrada de ter um relacionamento íntimo com seu filho? Deus é o nosso Pai. Aí vem o ponto 2, que as pessoas vão em oração basicamente atrás do ponto 2. Mas esse ponto 2 só acontece mediante o ponto 1. E o ponto 1 eu já falei, é a santificação de cada um de nós. E outras 2 coisas, o que são as 2 coisas? É fé e confiança. Porque Jesus foi falar lá, numa das cartas, que se vocês pedirem qualquer coisa crendo, recebereis. Então tem que ter fé. Depois Jesus vai falar que se a gente tiver fé do tamanho de uma mostarda, a gente consegue tirar um monte de lugar, uma montanha de um lugar e colocar no outro. A gente consegue tirar uma árvore de um lugar e ser plantada no mar. Agora imagina isso, uma fé do tamanho do grão de mostarda. É quase nada. É menos que uma unha. Entendeu? Então, é um pré-requisito importante a gente ter fé. Mas esse também não é assim uma fé, meu Deus, entendeu? A fé que move montanhas, a pessoa acha assim, é uma fé enorme. Não, é do tamanho do grão de mostarda. Ele falou que se tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, consegue mover montanhas. Então não é uma fé grande, basta uma fé pequenininha. Pedro, quando andou sobre as águas, tinha uma fé pequenininha. Ele falou que bastou um pouquinho de fé e ele começou a andar. Então o que fez ele andar? E o que faz a grande diferença em relação a conseguir de Deus aquilo? É a fé muito grande? Não, é a confiança. Porque Jesus ensinou,
você pedir alguma coisa crendo, recebereis. O apóstolo Tiago vai falar que se vocês pedirem, mas duvidarem, não pense esse homem que vai ter qualquer coisa de Deus, porque ele é semelhante às ondas do mar que vão e voltam. Então, assim, a gente só vai receber de Deus se a gente tiver confiança. Além da fé, a gente tem que confiar no Deus. Tem uma outra passagem que Paulo falou, que acho que foi em Hebreus: aquele que se aproxima de Deus precisa crer que ele é galardoador dos que o buscam. Então, assim, se você pede e logo depois fala assim, mas será que Deus vai querer me dar? Deus é galardoador. Ele gosta de presentear os seus filhos, mas os filhos amados. Por isso que eu falei do pré-requisito primeiro, que é a santidade. Não pense qualquer pessoa que vai pedir para gastar nos próprios prazeres. Se você pedir de acordo com a vontade de Deus, você recebe. Mas você tem que ter fé pequena. Mas acima de tudo, você tem que ter confiança. Porque não vai receber se não tiver confiança. João, nas suas cartas, lá no final da Bíblia, eu não sei se foi 1 João, 2 João, disse que Deus vai dar aquilo que a gente pedir de acordo com a vontade dele. Se não for da vontade dele, a gente não recebe. E se tem a vontade dele envolvida na história, o tempo dele também está envolvido. Então, muitas vezes, o que a gente pede não vem na hora que a gente quer, mas na hora que ele decide que chegou o momento. Aí eu lembro da viúva e o juiz Inico, que ela pedia dele, volta a minha causa, constantemente, até que o juiz falou assim: eu não temo a Deus, mas porque essa mulher me aborrece, eu vou logo dar causa ganha para ela. Então, assim, às vezes demora, e Deus espera de nós a insistência, a perseverança em oração. Tem coisas que só vão acontecer muito tempo depois. Veja para a vida de Abraão. Quanto tempo ele esperou para ter um filho? 25 anos, da promessa de ser pai de multidões até a concretização de um filho só. E nem foi assim, digamos assim, como é que eu posso dizer? Muitos filhos dele, ele foi ter a multidão com base na sua descendência, porque ele mesmo só teve um. O filho da promessa era só um. E ele esperou 25 anos para ter um. Entendeu? Então, assim, esse é só um exemplo. Existem vários exemplos de pessoas que esperaram. O próprio Isaac esperou também, porque ele casou com uma mulher estéril. Então, assim, veja como Deus age através da oração. Primeiro, precisamos nos santificar, para estarmos limpos, para sermos um receptáculo da glória de Deus na nossa vida. Porque o milagre vem ser depositado aonde tem recipiente. O milagre de Deus vem sobre a sua vida se você tiver condições de receber esse milagre. O seu recipiente, o seu vaso que você é, Deus diz que a gente é um vaso e ele é o oleiro. O seu vaso está em condições de receber do milagre de Deus? Está em santidade para receber a resposta de Deus? Então, antes de pensar em receber qualquer coisa de Deus, pense na oração para a santificação, a sua consciência da presença de Deus. A gente enxerga melhor o nosso pecado quando a gente está em oração. E a gente se arrepende. E a gente lamenta, e a gente fica contrito. E a gente se derrama aos pés de Deus. Aí Deus nos aceita, nos recebe, porque um coração quebrantado ele nunca rejeitará. A palavra de Deus diz que aquele que o busca de todo o coração, com todas as suas forças, receberá dele. Porque ele é galardoador daqueles que o buscam. E ele vai dar mediante a vontade dele. Se a gente está pedindo alguma coisa que está em concordância com ele. Porque se tiver em discordância, ele sabe que aquilo não vai ser para nossa bênção, ele não vai dar. Como um pai que sabe aquilo que deve dar para o filho, porque o filho está preparado para receber. Ou então ele não dá porque o filho não está preparado para receber. Então não é tudo que pede. Você tem que estar bem para poder pedir, para poder receber. Você tem que estar em santificação. Segundo,
você tem que ter fé. E não precisa ser muita não. O tamanho do grão de mostarda já move montanhas. Mas terceiro, você tem que ter confiança. Vocês têm que estar confiante na palavra de Deus. Se Deus diz que vai lhe dar, Ele dá. Se Ele se agrada do seu procedimento, Ele vai lhe dar. Se você está pedindo para a honra e glória dEle, Ele vai lhe dar. Se aquilo que você quer vai servir para abençoar os outros à sua volta, Ele vai lhe dar. Deus deu a visão dos sonhos do copeiro e do padeiro para José lá no Egito. E aquilo serviu no fim, bênção para o próprio José, porque ele foi lembrado lá para o faraó no copeiro e disse assim: tem um cara aí que sabe interpretar sonhos. E aí foi o caminho para ele ser, digamos assim, o sublíder da nação. Depois de faraó era ele. José começou o quê? Então, recebendo de Deus. Deus deu para ele aquela bênção de interpretações para que a vontade de Deus acontecesse na vida de José. Então, tudo que vem para a gente, se tiver de acordo com Deus, virá. Mas virá para aquele que está em consciência com Deus, em obediência, em santificação. Porque se nós formos encontrados com vestes sujas, Deus não vai nos usar para servir de porta-voz, para servir de testemunho para os outros, para as nações, para os nossos irmãos, para quem está à nossa volta. Deus quer nos usar para a honra e glória dele, não nossa. Então é isso, pessoal, sobre a oração. Primeiro, serve para santificação. O verdadeiro poder da oração é a santificação de cada um de nós. As outras coisas, as bênçãos respondidas, virão só depois do ponto 1. E só virão se você tiver fé e confiança. Se você tiver muita fé e nada de confiança, você vai ser como Pedro e vai começar a afundar. Você pode até começar alguma coisa, mas não vai durar. Agora, se você tiver fé e confiança, em nada duvidando, porque Jesus falou para Pedro: por que duvidais? Então você tem que ter confiança para permanecer recebendo de Deus tudo aquilo que Ele quer lhe dar. Então, meu irmão, bom dia. É isso que eu tinha para falar sobre oração. Foi muito, mas vale a pena. Abraço.